Bom dia, queridos e queridas. Vamos a mais uma reflexão. Hoje eu quero comentar aqui sobre um dos profetas maiores, chamado Ezequiel. E esse homem aqui, às vezes, eu me identifico com esse homem. Quando eu leio esses primeiros capítulos de Ezequiel, eu me identifico com isso. Olha só, vê se você também, de repente, não se identifica. Diz assim a palavra do Senhor em Ezequiel capítulo 1. Aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, em que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E agora vamos para a vocação dele. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te de pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinado de coração, e eu te envio a eles e lhe dirás: Assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com os escorpiões. Não temais as suas palavras, nem te assustes com os rostos deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casas rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurja contra a casa rebelde. Abra a boca e come do que eu te dou. Então vi que eis que certa mão se estendia para mim e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim e estava escrito por dentro e por fora, e neles estava escrito lamentações, suspiros e ais. Tremenda palavra assim, de início desse profeta, né, que Deus chama. Para quê? Para falar a casa rebelde, para falar ao povo de Israel, para falar à igreja, o povo escolhido que tinha se insurgido contra Deus. De repente, você é um dessas pessoas que estavam num cativeiro. Pastor, mas que cativeiro é esse? O cativeiro do mundo. Você não precisa estar num cativeiro, eles estavam escravizados, estavam vivendo exilado. Né? O povo tinha sido exilado, estava vivendo no cativeiro. Mas não é diferente, de repente você estava no cativeiro do mundo e Deus te tirou para a liberdade, e é exatamente para isso, para falar a verdade. Para falar a verdade, a casa rebelde. Eu não sei quem é a casa rebelde que Deus está te chamando para falar. Mas se Deus falou e falou ao teu coração, abra a tua boca, não temas, mesmo estando vivendo no meio de escorpiões, não temas, abre tua boca e fale para essa casa rebelde. Naquela época ali era o povo de Israel. Isso é uma profecia nessa manhã sobre sua vida. Não importa aonde você está vivendo, não importa com quem você está congregando, abra sua boca, use a palavra. A Bíblia diz, ele estendeu um rolo e mandou ele comer, e ali estava sobre ele, diz assim a palavra, olha só que lindo. Ele falou que o rolo estava escrito lamentações, suspiros e ai. É a Bíblia. Fala, abre a tua boca, não tenha medo.
Não tenha medo. Eu tomei essa palavra um dia para mim, há muito tempo, quando eu li esse texto, eu tomei isso como uma referência para mim. Não tenha medo de abrir tua boca, César. Não tenha medo. Fala, é por isso que eu falo, essas mensagens que eu trago às vezes é faca no pescoço, porque é um dom que Deus deu para nós, né? Eu sempre falo que o povo de Deus não precisa de motivação. O povo de Deus precisa de correção, não de motivação. Deus ama a quem açoita. Deus corrige a quem ama. Então, Deus não está. Tem pessoas que só vivem pensando em mensagens de motivação. Não. Você tem que ser lapidado. O garimpeiro, que é o Espírito Santo, tem duas funções. Ele tem a função de garimpeiro, ele te tirou lá da lama, cheio de crosta, aquela pedra cheia de crosta, e depois faz a segunda função, que é de lapideiro, de pegar aquela pedra e meter no esmeril. Isso é correção. É quando sai aquela fagulha no esmeril, né? É exatamente isso que sai da tua vida, a impureza do mundo que Deus te tirou. Então, abra a tua boca. Se você foi chamado para ser um Ezequiel, não tenha medo. Não importa onde você esteja vivendo ou congregando, abra a sua boca. Corrija. Foi para isso que você foi chamado. Um abraço.